Dando sequência, então, à nossa leitura do Física da Santa Hildegarda, no início do livro a gente já tem uma explicação sobre os termos médicos que ela usava, né? E eu achei muito interessante isso, até mesmo para a gente perceber como alguns profissionais da saúde hoje acabam debochando, rindo, quando algumas pessoas mais antigas, os mais velhos, mais simples, né, acabam usando para descrever algumas doenças. É muito comum a gente ver, hoje no Instagram, inclusive, né, profissionais da saúde debochando quando alguém fala que está com reumatismo ou que está com algo, sabe, essas palavras mais antigas para determinar alguns problemas de saúde. E a gente vê aqui nesse livro que, caramba, né? A Santa Hildegarda também usava alguns termos que hoje para a gente não faz muito sentido. Até quando ela fala aqui, né, o câncer. O câncer, segundo a Hildegarda, são pequeníssimos vermes muito pequenos, olha só, né? Que comem a carne do homem. Trata-se da maneira de descrever os vírus e outros micro-organismos antes da sua descoberta do início do século XX. Então, às vezes, o que pra gente é, ai, nossa, olha como essa pessoa não sabe o que tá falando, na verdade, ela sabe o que tá falando, mas do jeitinho dela, né, da forma dela. E isso é bom, é um exercício bom pra gente fazer, né? E uma das coisas que eu achei muito engraçado foi aqui na página 25, onde ela fala que o autor, né, fala que às vezes Hildegarda não fala claramente das genitálias masculinas, imagina, né? Genitálias masculinas e femininas, devia ser um tabu gigantesco para a época. Para designar a do homem, disse rins. Para designar a da mulher, alude ao umbigo. Isso pode gerar certa confusão quando a santa quer se referir própria e especificamente aos rins ou ao umbigo. Que é, né, para não falar os nomes das genitálias, meu Deus do céu. E aí ele fala, né, que vai depender do contexto, da interpretação. Então, só para a gente perceber, né, esses detalhes. Inclusive, aqui na página 26, o fel me chamou muito a atenção, porque tem uma plantinha que é o fel da terra, se eu não me engano, que minha mãe sempre fala, minha avó tomava muito, minha avó fazia o chazinho para os meus tios tomarem, e minha mãe sempre fala dessa planta, fel da terra, para questões de digestão e fígado. Quando eu li fel aqui, que se refere a bile, eu fiquei, gente, faz muito sentido, porque eu não tinha associado que fel é algo nesse sentido de fígado, de bile, de digestão. E aqui ela fala em fel, olha só, né? Então, achei bem legal. E aí, iniciando o livro de fato, aqui nas plantas, primeiro ponto, ele pode assustar quem chega assim aleatório nele. Chegou despreparado nesse livro, ele pode assustar porque ela fala umas coisas muito diferentes. A gente não está acostumado a ler hoje nesses termos, dessa forma. Mas justamente por isso que estamos fazendo esses vídeos, né? Eu quero ajudar vocês com isso. O que eu gostei muito quando ela falou aqui no prólogo que ela tá falando, né, das plantas, e aí ela começa nesse parágrafo falando de plantas cozidas, quando cozidas com certos alimentos, permitem que o homem as digira mais facilmente. E aí ela fala aqui, quando crua, a seiva das árvores frutíferas é prejudicial, mas quando cozida, é clara e muito parecida com o sangue humano. Eu fico tentando imaginar, e é o exercício que eu quero que vocês façam também, no que ela, no século XII, com os conhecimentos, né, assim, da época, se referia quando falava isso. O que quer dizer? Quando cozida, é clara e muito parecida com o sangue humano. Para mim, eu entendo essa frase como quando cozida, facilita a digestão, é mais fácil para o meu organismo digerir e automaticamente o meu corpo vai absorver de forma mais fácil e isso vai como se fosse se transformar em sangue, os nutrientes vão para o sangue. Ou seja, é clara e muito parecida com o sangue humano, ou seja, ela é absorvida muito mais rapidamente. Então é esse exercício, tá? Que eu quero que a gente tente. E aí ela até coloca aqui embaixo, né? O material das árvores e a madeira que servem para fazer cordas é muito semelhante às veias do homem. Então ela vai constantemente, isso ao longo do livro também, comparando. Ela vai comparando a ação das plantas com
o corpo humano. Ela vai comparando o benefício com a gente, a estrutura das plantas com a nossa estrutura. E isso mais tarde vai se confirmar, né, com outros estudos. A gente sabe hoje que existe essa semelhança, essa similaridade entre uma planta, a estrutura que ela tem com o benefício. Inclusive, Paracelso trouxe isso para a gente muito dentro da alquimia, né? Dessa semelhança. E ela vai trabalhar com isso, inclusive mais para frente, quando ela fala da oposição. Eu já vou entrar nesse detalhe aqui com vocês, porque olha só, aqui quando ela diz o seguinte: se todas fossem frias e nenhuma quente, também haveria dano aos homens, né? Porque as quentes se opõem ao frio no homem e as frias ao seu calor. Isso está na página 34. As quentes se opõem ao frio no homem e as frias ao seu calor. Ou seja, aqui a gente está falando da teoria dos opostos. A teoria dos opostos, ela foi colocada para a gente por Hipócrates. Hipócrates viveu aí em torno de 400 antes de Cristo. E é com essa teoria que a gente segue até hoje trabalhando dentro da farmacologia, dentro da medicina atual. A farmácia, a medicina trabalha justamente com isso. Se eu tenho uma febre, eu preciso refrescar, né? Se eu tenho um calor, eu preciso resfriar. Se eu tenho um resfriado, eu preciso aquecer. Se eu tenho uma vasoconstrição, eu preciso vasodilatar. Se eu tenho uma vasodilatação, eu preciso um vasoconstritor. Se eu tenho a pressão muito alta, eu preciso baixar. Então, a gente sempre equilibra as coisas na medicina olhando para a teoria dos opostos. E isso é completamente diferente da homeopatia, por exemplo, porque o Hahnemann, quando ele trouxe em 1700 mais ou menos a homeopatia, ele falou o quê? Não são os opostos que curam, são os semelhantes. E aí a gente tem semelhante cura semelhante na homeopatia, que é totalmente ao contrário da farmacologia hoje. A farmacologia é os opostos vão se equilibrar, né? E isso é a fitoterapia também. Eu trabalho com isso com vocês nos aulões, nos meus cursos, né? Com chá é assim também. Então, se eu tenho uma febre, eu uso um antipirético, né? Se eu tenho uma inflamação, eu uso um anti-inflamatório. E para ver que isso veio lá de Hipócrates, que é o pai da medicina, sim, só que a santa trouxe isso para a gente escrevendo de outra forma, mas quer dizer a mesma coisa, porque as quentes se opõem ao frio. Olha só, se eu tenho uma doença causada por frio, eu preciso usar uma planta quente. No homem, né? Enfim, e as frias se opõem ao seu calor. E isso é muito interessante porque ao longo do livro ela vai falar sobre as plantas. Ela sempre vai trabalhar nesse sentido da temperatura da planta. Essa planta é muito quente, essa planta é muito fria. E isso aqui está falando para a gente também de yin e de yang, né? Na medicina chinesa a gente olha muito para isso. Uma planta quente é uma planta yang, uma planta fria é uma planta yin. Mas olha só que interessante, nessa mesma página aqui, 34, no início desse parágrafo ela escreve: todas as plantas são quentes ou frias e se desenvolvem como tal. Com efeito, o calor das plantas representa a alma e o frio representa o corpo. Isso a medicina chinesa fala para a gente descaradamente. O calor das plantas representa a alma. A alma é o yang, que está falando da energia, da geração de energia, do movimento, de tudo aquilo que está para fora, que está externo. E assim como ela fala, o frio representa o corpo. O frio representa o corpo. O yin é o frio, que fala mais da estrutura, que fala mais da materialização, mais do repouso, da umidade, não é de tudo que é seco, não é de tudo que é para fora. Pelo contrário, o yin, que aqui ela fala, né, que o frio representa o corpo, quer dizer tudo aquilo que está mais interno, mais introspectivo, tudo aquilo que eu pego. Né? Então, quando a gente trabalha na medicina chinesa, a gente tem, por exemplo, o nosso coração. Se eu tenho um problema de estrutura do coração, há um músculo que cresceu errado, uma válvula que não fechou. Quando é problema estrutural no corpo, na forma, é um problema de yin, é um problema de frio.
Já quando eu tenho um problema de movimento, geração de energia, é o coração que bate de forma errada, tem uma taquicardia, bate muito rápido, bate muito devagar, né? Que gera energia, que gera movimento, isso tá falando do espírito daquele órgão. Isso tá falando sobre a energia daquele órgão. E é como ela fala aqui, o calor das plantas representa a alma, representa aquilo, né? Então a noção daquilo é o calor, é o yang, mas a forma daquilo é o yin, é o frio. Então eu quero sempre que vocês pensem dessa forma, tá? Isso daqui é frio, isso aqui é quente. E isso, gente, eu já venho falando nas minhas aulas há muitos anos, há muito tempo. E eu não fazia a menor ideia que a santa falava dessa forma. Eu fiquei muito feliz quando eu li isso. Eu pensei, meu Deus, faz todo o sentido do mundo, né? Assim, fiquei muito feliz, porque eu já venho falando isso justamente pelo conhecimento da medicina chinesa, mas eu não fazia ideia que ela, né, uma santa da Alemanha, também falaria isso. E aí tem um parágrafo aqui na página 33 que eu achei ele tão lindo, que fala o seguinte: certas plantas crescem do ar, são plantas rápidas de digerir e têm natureza alegre, que produz felicidade a qualquer um que as coma. Gente, a santa trabalha com os elementos naturais também. E os elementos naturais, quem aí é minha aluna do Minha Farma, sabe que a gente fala muito disso. Além dos temperamentos, né, melancólico, sanguíneo, colérico, fleumático, os elementos por si só eles representam muita coisa. Então, quando ela fala aqui que certas plantas crescem do ar, são rápidas de digerir, têm natureza alegre, produz felicidade. Isso aqui ela está falando de uma pessoa sanguínea. E a gente sabe que algumas plantas têm uma predominância do elemento ar. Eu sempre falo das árvores, né, das folhas, das flores que tem muito elemento ar na composição e trazem felicidade. Olha só, né, como felicidade combina com uma pessoa sanguínea, do temperamento sanguíneo, né? Seguindo, são comparáveis aos cabelos de um homem que sempre são leves e aerados. Outras plantas são ventosas, porque crescem do vento, né? Olha só que interessante. São plantas secas e pesadas de digerir. São de natureza triste, tornando melancólico a quem as come. São comparáveis à transpiração humana. O suco das plantas inúteis, que não se pode comer, é um veneno e causa morte ao homem que o ingere. Correspondem aos excrementos humanos. Então, de certa forma, ela está falando aqui de plantas tóxicas, plantas que a gente não consegue digerir, plantas que vão trazer humores. Ela vai falar em muitas vezes aqui no livro de humor, né? Vão trazer esse humor venenoso, vão trazer essa toxicidade. Eu coloquei aqui que lindo, que eu achei isso muito bonito. É uma escrita poética sobre a natureza, sobre a planta. Não dá para a gente olhar para essa escrita com um olhar tão racional quanto o nosso hoje, porque a gente vai sofrer um baque aqui, né? E aí ela vai entrando em questão do trigo, do centeio, né, nas páginas seguintes. E o que eu quero que vocês pensem sobre os conhecimentos que ela traz aqui? Dificilmente, até agora, eu não achei a vez que ela falou de chá, ela não fala muito sobre chá. Ela usa preparados com o pó das plantas. E muitas vezes ela manda secar a planta no sol. Eu acho isso interessantíssimo, porque é uma baita de uma lição para quem vem me encher o saco hoje falando que não é para ensinar a secar a planta no sol. Sim, é para ensinar. Eu sempre falei isso. Inclusive, tem um aulão aqui no YouTube ensinando a secar a planta. Eu falo muito do sol. E a santa manda secar muita planta no sol e aí fazer dessa planta um pó e utilizar nos preparos. Então, assim, claro que a gente vai seguir as indicações dela, as orientações dela, mas eu não sei por qual motivo ela sempre fala de consumir o pó, de fazer um vinho. Então, ela vai se referir a vinhos, a preparados com bebidas alcoólicas. Hoje, a gente pode transformar essa visão para uma tintura, né? Mas naquela época não existia um álcool de cereais.
puro, né? Não existia isso, era a bebida alcoólica. Inclusive, ela é a santa que faz cerveja, né? Ela indicava a cerveja para muitas crianças debilitadas, crianças desnutridas, porque na verdade, a cerveja era uma fonte rica de nutrientes naquela época. Então, quando a gente olha para esses preparados, eu quero que vocês façam o exercício de pensar, tá? Na época não tinha muita coisa, e a partir do que tinha, ela fez uma revolução, né? Então, quando ela fala assim, vamos usar o pó da planta para um determinado preparo. Hoje a gente pode pegar esse conhecimento e pensar num chá, mas a gente pode pegar esse pó e fazer um shot. A gente pode fazer exatamente o que ela manda, mas transformar para a realidade que nós temos hoje, né? Inclusive nessa